Eu na UX, um bate-papo de estudantes para estudantes. Muito bem, começa agora mais uma edição do Eu na UX, o bate-papo de estudantes para estudantes da Free Speech. O assunto de hoje é o jornalista como um comunicador multitarefa, englobando então algumas oportunidades de atuação além dos veículos tradicionais. Quem vai falar um pouco disso com a gente é o Igor Grande, estudante de jornalismo aqui da UX, que está no seu 5º semestre, trabalha no marketing da Randon Implementos e na Rádio Amizade de Flores da Cunha, e também na companhia do João Vitor Perosso, representando o Diretório Acadêmico de Jornalismo. Então, primeiramente, boa tarde, João. Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, acho que a gente começa perguntando para o Igor. Vamos começando do começo, como eu costumo dizer. O que te motivou lá no começo a vir para a área do jornalismo, Igor? Eu comecei na UX como Relações Públicas, né? Eu fiz um semestre de Relações Públicas. E assim, logo no primeiro semestre eu tive algumas aulas que eu notei que eu não me identificava com aquela profissão totalmente. E antes mesmo de vir para a UX, eu já tinha participado de algumas ações de jornalismo, já tinha um pouco de contato com a área. E daí eu pensei, não, vou trocar para jornalismo, acho que é o meu caminho. Até porque eu sentia muita vontade de, primeiro, estar no rádio, que é uma coisa que eu gosto muito de poder falar, mas também de poder criticar, sabe? Eu acho que o jornalista tem essa liberdade de poder criticar, mas criticar de forma neutra, de forma sábia, né? Como um jornalista deve fazer. Saber criticar, saber elogiar quando tem que elogiar, saber defender a população acima de qualquer coisa, ser o quarto poder, que é a principal função do jornalista. E tu sente que, atuando nesse teu cargo atual de marketing, tu sente que essa tua expectativa para a área do jornalismo, tu sente que ela é atendida plenamente ou é uma questão um pouco diferente? Cara, é a mesma coisa que tu perguntar, tipo, para um jornalista se ele quer ser assessor de imprensa, assim. Quando tu tá no começo do curso, tu vai dizer que não. A grande maioria diz que não. Ah, isso não é uma função de jornalista, sabe? Só que depois que tu entra na área, eu entrei como uma grande oportunidade, sabe? Pensando numa grande oportunidade de me encaixar na área, de me encaixar numa grande empresa. Só que depois que tu tá dentro da área, tu percebe que o jornalismo, não só o jornalismo, como toda a comunicação, ela é muito mais ampla do que tu imagina. Que o marketing é muito mais amplo do que tu imagina. Eu achava que o marketing andava lado a lado do jornalismo. Mas depois que eu entrei na empresa, eu conheci um pouco mais dos processos organizacionais. Eu vi a gama de serviços que a gente pode fazer dentro do marketing. Eu penso que é o seguinte: o marketing é uma coisa muito enorme. Enorme assim, extremamente enorme. E o jornalismo, a publicidade, as relações públicas, o marketing estratégico, até mesmo às vezes a própria engenharia, são ferramentas de auxílio para essa grande gama que é o marketing. Então, depois que eu tive ali dentro, que eu fui contratado, admitido e tudo mais, eu mudei totalmente a minha visão e eu acho que cada vez mais o jornalista vai buscar também o seu lugar dentro das empresas, sabe? Atuando em diversas funções, sendo multitarefa, sendo multimídia, fazendo funções jornalísticas, sim, mas também auxiliando o pessoal de relações públicas, auxiliando o pessoal de publicidade e propaganda. Eu acho que é o principal desenvolvimento da comunicação acontece quando o profissional de relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo conseguem trabalhar juntos em harmonia, um auxiliando o outro, porque um complementa o outro. É basicamente a tríade perfeita. Eu creio que assim, a minha visão mudou muito depois que eu comecei a trabalhar nessa área. Eu acho muito importante que tu citou a questão do marketing, porque ele realmente permeia todas as áreas. Existem diversos cursos, inclusive o nosso de jornalismo, em que a gente fala muito do jornalista saber se vender, ele saber vender o seu produto. E hoje em dia, pra gente atuar dentro de uma empresa, eu trabalho numa agência de publicidade, então eu meio que deixo de lado essa coisa da imparcialidade que o veículo cobra, mas eu acho muito importante que a gente saiba vender. E o marketing, ele tem muito disso, de despertar o interesse no outro. A gente tá aprendendo muito isso. Então, um jornalista conseguir atuar em outras áreas além da formação tradicional, por assim dizer, trabalhar numa rádio, trabalhar numa TV, trabalhar num jornal impresso, é apenas agregar mais campos de trabalho. Não quer dizer que a gente está formando jornalistas que não vão ser jornalistas. Estamos formando alunos aptos a serem realmente multitarefas e multifacetados.
porque eu atuei em assessoria de imprensa, atuei na universidade por um tempo, me sentia super bem, produzia matérias bem interessantes, jogava pra jornal bem legal, tinha uma relação com a imprensa muito boa. Depois eu acabei indo pra agências de publicidade, trabalhar com redação, planejamento estratégico. Hoje eu trabalho com saque. E é muito legal porque a gente tem todo um conhecimento teórico de entender a comunicação, entender o local do outro e como se comunicar com o outro. E eu sinto que isso é muito importante pra que a gente se insira nesses locais. Porque um jornalista ou um publicitário, relações públicas, é muito difícil, visto a grande gama, como tu colocou, da comunicação, do marketing, das diversas profissões que a gente está encarando hoje, querer ser apenas um quadradinho. Hoje, acho que a gente é um splash de tinta que vai para todos os lados. Eu concordo totalmente contigo, João. Ainda mais que a gente vê que, acabando, querendo ou não, o nosso mercado de jornalismo nas redações, nos rádios, nos veículos midiáticos, tá cada vez mais escasso, né? E os profissionais cada vez mais multitarefas, multifunções. A gente não pode mais ficar só naquela, sou jornalista, eu só vou fazer redação, só vou fazer reportagem, só vou apurar informação. Já acabou esse tempo, né? A gente tem que ser disruptivo, né? Então eu acho que esse é o principal ponto. O jornalismo talvez demorou muito tempo para se tornar disruptivo a profissão num todo. Talvez a profissão acabou se colocando numa posição meio ruim. Ruim, não sei se é a palavra certa, mas não tão agradável por não ser tão disruptivo, né? Se ela fosse disruptiva, tivesse enxergado um pouco além, tivesse empreendido antes, porque empreendimento em jornalismo é uma coisa novíssima, é muito recente tu empreender em jornalismo. Antes tu não pensava nisso. Antes comercial e jornalismo eram separados, mas são coisas que andam juntas, porque se o comercial não vender, eu não trabalho, e eu tenho que trabalhar e vender bem o meu jornalismo para o comercial também conseguir vender, né? Então é tudo interligado, cada vez mais. E uma pergunta que agora pode se estender para os dois que já estão mais na porção final do curso. Vocês acreditam que só com a formação de jornalismo, sem alguma extensão, sem algo além das disciplinas básicas de jornalismo, o aluno, enfim, o profissional sai preparado para atuar em outro campo? Por exemplo, do marketing, da publicidade? Eu acho que isso vai muito da questão de encontrar experiências. Existem muitos estágios que estão ocorrendo na área que dão uma oportunidade pra gente aprender um pouco mais sobre marketing, sobre design, sobre diversas vertentes do que a gente pode atuar. Mas o curso ele é bem completo, a gente aprende a editar vídeo, aprende a editar imagem, aprende a editar áudio, aprende a editar tudo. Mas assim, se tu quer se especializar, cursos de extensão e prática. O curso ele sempre vai dar uma boa base, mas vai do perfil do aluno querer buscar esse conhecimento. E eu acho muito importante citar também que é um perfil do jornalista querer buscar conhecimento. Eu acho que nenhum curso só, fazendo ele por si só, não é autossuficiente. A gente tem que buscar muito além da nossa especialização. Uma especialização em outra língua, uma especialização em redes digitais e por aí vai, né? São inúmeras outras especializações que a gente pode buscar que vão agregar o nosso curso, mas também o nosso currículo. Porque hoje em dia, tu ter uma faculdade, tu ter uma pós-graduação está se tornando a coisa mais comum, né? Então, assim, as empresas todas estão buscando muito mais que isso. E elas buscam cada vez mais o profissional e cada vez mais elas vão exigir do profissional. Por isso ele precisa se tornar muito mais multitarefas. Os professores falam isso em quase todas as aulas. Exato. É bem isso, sabe? A gente tem toda uma base que dá uma oportunidade de atuar em diversas áreas. E como o Igor falou, morreu o jornalista que eu sei apenas escrever bem. Não, tu vai ter que escrever bem, tu vai ter que tirar boas fotografias, tu vai ter que editar. E eu não acho que seja um trabalho, porque eu sinto que isso dá muito mais controle pra gente. Porque eu sei as imagens que eu quero, eu vou fazer as imagens que eu quero, eu vou editá-las da maneira como eu quero, eu vou pronunciar as palavras da maneira como eu quero. Isso dá um controle e um aporte sobre o teu produto. Ele é teu.
E eu acho que isso dá tanto orgulho de poder dizer, tipo, eu produzi essa matéria, eu produzi esse design, eu produzi isso. E as pessoas têm que buscar cada vez mais essa versatilidade. E como o Igor falou, hoje em dia tu ter uma pós-graduação é realmente incrível. Mas é muito importante que acima de pós-graduação, mestrado, curso de extensão ou a própria graduação, tu seja um profissional que saiba se inserir no mercado. Porque como o Igor botou, eu acho muito importante citar isso. Não existem mais redações com 300, 500 milhões de pessoas ou agências de publicidade com milhões de pessoas fazendo uma coisinha só. Hoje em dia, tu saber ser versátil em todas as áreas da tua vida é um ótimo conhecimento. O que eu ia falar também é que, assim, o imediatismo do nosso mundo contemporâneo, essa velocidade que as coisas giram, a gente tá no futuro e a gente nem sabe, né? É mais ou menos por aí. Uma vez tu pegava um fotógrafo, um repórter, e tu ia pro local do acidente, batia a foto, fazia as reportagens, voltava para uma redação, aí chegava na redação, conseguia dar uma escolhida na foto, e daí no outro dia tu ia publicar, ou tu ia publicar na parte da noite. Hoje em dia não. Aconteceu o troço às 18 horas, às 18h05 tem que estar publicado, é imediatismo. E hoje em dia também as pessoas elas não buscam mais informações. As pessoas encontram informações. As redes sociais, eu acho que é um termo até meio errado, né? Porque são redes digitais. Então são redes sociais digitais, elas te levam isso instantaneamente. Entendeu? Então, aí cada vez menos as pessoas querem buscar informação, mas só busca realmente o que interessa. Então elas querem encontrar. E a informação muitas vezes vai até as pessoas, né? Uhum. Muitas vezes não, a gente pode generalizar isso tranquilamente. Tranquilamente. Eu acho também uma coisa bem importante pra tentar para todos os comunicadores, que é a questão das mídias digitais. Hoje em dia, grandes empresas estão investindo em campanhas apenas pro digital. O cara produziu uma propaganda, ele pagou 500 mil a propaganda. A propaganda não vai pra TV, ela vai pro Facebook. Então a gente aprender a lidar com essas mídias digitais, porque seja num veículo, seja numa empresa, digamos, eu trabalho com digital na agência que eu trabalho. Eu tenho que aprender a mexer no Facebook, tenho que aprender a mexer no Instagram. E num veículo, tem uma amiga que trabalha numa rádio, ela tem que fazer a matéria dela, ela vai postar no site da rádio e depois ela vai compartilhar no Facebook. Então a gente tem que entender, isso é um conhecimento muito relevante para esse profissional multimídia. Porque hoje em dia também, quando a gente aprende a vender a empresa, a gente aprende a nos vender. Porque a gente nunca sabe o dia de manhã pra nós. Então a gente tá num emprego muito legal hoje, pode rolar um corte de gastos e tchau, tchau. Então tu ter uma rede social bem fundamentada, em que tu se conheça bem, tu saiba mexer bem, vai te abrir novas portas. E falando nisso, nessa questão de novas portas, como foi pra ti, Igor, essa oportunidade de sair do jornalismo formal, dessa ideia de jornalismo, pra ir pro marketing? Assim, João, no começo, a primeira noção que me passou pela cabeça é: eu estarei mais próximo da minha área o possível. Ponto. Na vaga era para estagiário no começo, né? Então ela era para pessoas que estavam estudando marketing, jornalismo, relações públicas ou publicidade e propaganda. E eu lembro que o meu gerente hoje, meu gestor, a quem eu devo muito, né? Porque eu tenho muitos aprendizados com ele. Ele me disse assim: tu sabe que aqui na empresa a nossa assessoria de imprensa ela é terceirizada, né? E a gente conta com uma gama de jornalistas no espaço corporativo, mas aqui, exatamente no marketing da nossa célula, a gente não tem jornalistas. Então eu não sei até onde tu vai querer prosseguir com isso, mas eu gostei do teu perfil e eu falei: não, vou querer prosseguir. E eu aprendi muito. Eu sabia que na verdade ele precisava de alguém do jornalismo também lá, porque ele já tinha um cara do design e ele já tinha uma moça para relações públicas. E ele precisava de mais alguém para auxiliar esses dois para fazer esse campo, né? Claro que eu percebi isso depois que eu fui efetivado na empresa. Mas assim, João, eu acho que depois que passou um tempo de curso, eu não me via trabalhando numa redação de jornal. Eu já larguei essa ideia há muito tempo, sabe? De trabalhar em redação de jornal e... Não que eu não faria com muito prazer, com muito gosto, acho interessantíssimo. Mas trabalhar em organização, a partir do momento que tu pega um gosto,
tu aprende a ter o contato com as pessoas, tu se comunica com os teus públicos internos, com os teus públicos externos, tu se sente muito preparado para fazer qualquer outro tipo de coisa. O que não pode acontecer é a gente cair naquela rotina de sempre fazer a mesma ideia, o mesmo material, né? Seguir sempre a mesma linha tênue, né? A gente não pode, né? Acho que a gente tem que entrelaçar outros caminhos, buscar outras campanhas, outros jeitos de aplicar o nosso trabalho como jornalista, porque a gente é muito relevante para toda a sociedade, né? A gente está em todos os setores, nos órgãos públicos, nos órgãos empresariais, a gente está em todos os lugares, né? Jornalista é uma... Só que o que a gente tem que mostrar também é que a gente não é comum, sabe? Não é simplesmente, ele faz notícia. Tem valor. Eu não faço só comunicação interna. Tem valor a minha comunicação interna. Vai desenvolver uma ação que vai ter um impacto em alguém. E esse impacto é que tem valor. Então acho que para finalizar, Igor, conta um pouco da tua rotina nesse departamento de marketing pra gente. Qual que é o maior enfoque do teu trabalho? Como que as coisas funcionam dentro do teu cargo? Primeiramente eu aprendo muito. Acho que aprendizado é a palavra. Aprendo todo dia, toda hora, todo momento. Eu sou basicamente um suporte para relações públicas e para o design. Eu faço todo o suporte do que eles precisam. Muitas vezes acaba faltando fazer um pouco mais de jornalismo, mas eu ajudo muito eles, por exemplo, em relações públicas, com eventos, com as visitas à empresa. A gente prepara todo o material para eles, né? Para como esse tipo de designer, a mesma coisa, né? Então a gente prepara os catálogos, vê como os catálogos estão configurados, se está tudo correto, se vai vai passar a mensagem que a gente quer para o público. A mesma coisa acontece nas mídias digitais. Então a gente tem um cronograma, né? Então a gente monta esse cronograma e a gente verifica, essa imagem tá aqui, tá? Mas vamos escrever o quê? Tá, beleza, vamos ter que montar alguma coisa legal, né? Que mensagem a gente quer passar, né? Acompanha as datas comemorativas. Hoje eu não trabalho minha profissão não é assinada como jornalista, né? Eu sou assistente administrativo de marketing de comunicação. Então, além dessas funções, eu faço todas as outras funções administrativas. E ontem, na aula de assessoria de imprensa, até a professora Adriana colocando um pouco mais de cada cargo que tem um assessor de imprensa, ela mostra que o jornalista ele acaba sendo mais uma parte administrativa. Ele administra mais as tarefas, né? Então, eu acho muito interessante e as opções que eles estão me dando lá. Que eles estão me dando a opção de trabalhar com muitas ferramentas e com muitas coisas que eu nunca imaginei que ia trabalhar. Então eu peguei muito gosto pela profissão de relações públicas, muito gosto pela profissão de designer, de publicidade e propaganda e do próprio marketing estratégico. É muito legal tu aprender como é que funciona. Porque, por exemplo, no marketing estratégico eu vou saber a minha estratégia de comunicação. Porque eles estão preparando lá, eu tô vendo eles trabalhar. Eu sei como eles estão trabalhando, entendeu? Então eu acho isso muito, mas muito interessante mesmo. Eu acho que é o principal, assim, o aprendizado, acima de qualquer coisa. E também nessa empresa eu nunca me senti estagiário. Desde que eu entrei lá, eu sempre fui tratado de maneira excelente, assim, porque muita gente reclama de ser estagiário. Não tem que fazer, dá pro estagiário, sabe? Eu sempre entrei lá e fiz as funções, tive autonomia, e eu acho que isso foi o ponto que mais fez eu me desenvolver. Eu acho que é isso. Muito bem, então, Igor. A gente agradece a participação aí do Igor Grande, estudante de jornalismo, e do João Perosso, que é representante do Diretório Acadêmico de Jornalismo. E a gente espera, claro, que esse bate-papo sirva para, de certa forma, abrir a mente dos nossos colegas estudantes, né? Temos várias oportunidades aí, basta querer e ter vontade de aprender, né? Exato, eu acho que a principal mensagem desse programa é se experimentar e se permitir. Seja no marketing de uma empresa, seja na redação publicitária, seja no planejamento publicitário, no atendimento publicitário, seja num veículo tradicional, seja num veículo independente. Nós, comunicadores, temos diversas áreas para atuar. A gente tem que se permitir atuar nelas. Isso aí. Então, eu queria agradecer aí por estar aí, eu concordo com tudo que o João falou. Assim, precisamos ser disruptivos. Eu acho que essa é a palavra. Eu vi isso numa palestra agora na última segunda-feira
uma pessoa completamente disruptiva, porque o mundo não é só o que está na nossa frente, né? O que está do nosso lado, o que está atrás de nós, o mundo está acontecendo a todo momento. E às vezes a gente está com a cara presa numa planilha de Excel, num documento de Word, fazendo sempre a mesma coisa. Então, o negócio é ser disruptivo, porque tem muito mercado por aí. Tem muito mercado por aí. E o mercado precisa de bons profissionais. Com certeza. Muito bem, então, mais uma vez, obrigado, João e Igor. Esse foi mais um Eu na UX. E lembrando que esse quadro vira podcast lá no portal Free Speech.